Descrição técnica do código de problema OBDI, sensor de velocidade de entrada, turbina um circuito intermitente. Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI, Ford, Honda, Mazda, Mercedes, VW, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. O que isso significa? Se você receber um código de problema P0718, é provável que o módulo de controle do trem de força, PCM, tenha detectado um sinal de entrada de tensão irregular do circuito do sensor de velocidade de entrada, ou turbina, que recebeu a designação A. Embora a entrada e os sensores de velocidade da turbina são praticamente os mesmos e têm o mesmo objetivo, a terminologia dos componentes varia entre os fabricantes. Na maioria dos casos, o sensor de velocidade de entrada, turbina, é um sensor eletromagnético de 3 fios usado para monitorar a velocidade de entrada da transmissão em rotações por minuto, RPM. O sensor geralmente é posicionado próximo à parte traseira do alojamento da campainha, no eixo de entrada da transmissão, e montado com um parafuso, pino ou rosqueado diretamente na caixa de transmissão. Uma roda do relator dentada ou ranhuras especialmente projetadas são permanentemente fixadas ao eixo principal, ou de entrada, da transmissão. À medida que o motor em funcionamento transfere as RPMs para a transmissão, o eixo de entrada, ou roda do relator, passa perto do final do sensor. O eixo de aço, ou roda do relator, efetivamente completa um circuito eletrônico, eletromagnético com o sensor. Um padrão eletrônico é formado quando o circuito é interrompido pelas áreas ranhuradas, ou entalhadas, que passam pelo sensor. O padrão é reconhecido pelo PCM como uma forma de onda que é programada para interpretar como entrada de transmissão, velocidade da turbina, a velocidade de saída da transmissão, a velocidade de entrada, turbina da transmissão, a velocidade do motor, a posição do acelerador, a porcentagem de carga do motor e outros fatores são comparados e calculados para determinar a velocidade de RPM da entrada, turbina desejada. Um código P0718 será armazenado, e uma lâmpada de mau funcionamento poderá acender, se a velocidade da entrada, turbina ou a tensão do circuito do sistema falhar em permanecer precisa dentro de um grau pré-determinado por um período de tempo específico. O P0718 indica uma tensão intermitente do circuito de entrada para o sensor de velocidade de entrada, turbina. Sintomas. Os sintomas de um código P0718 podem incluir operação incorreta do velocímetro, odômetro, a transmissão falha ao deslocar corretamente o velocímetro ou o odômetro não operam em todos os pontos de mudança da transmissão, são irregulares ou severos, economia de combustível reduzida, sensor de velocidade de entrada com defeito, fiação ou conectores danificados, soltos ou queimados, falha no PCM ou erro de programação do PCM, acumulação de detritos de metal no sensor magnético. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Um bom ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico, TSB, para o seu veículo em particular. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante, e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. 1 volt, ohmímetro digital, DVOM, um manual de serviço do fabricante, um scanner de diagnóstico avançado e possivelmente um osciloscópio ajudarão a diagnosticar o código P0718 corretamente. Normalmente, começo meu diagnóstico com uma inspeção visual da fiação e dos conectores do sistema. Eu repararia quaisquer circuitos ou conectores, obviamente em curto ou abertos, antes de prosseguir. Não se esqueça de inspecionar a bateria, os cabos e as extremidades dos cabos e testar a saída do alternador no momento. Em seguida, eu conectava o scanner à porta de diagnóstico, recuperava todos os códigos armazenados e os anotava para referência futura. Eu também anotaria os dados do quadro de congelamento no momento. Use o fluxo de dados do scanner para determinar qual circuito está com defeito, se houver sensor de entrada e códigos de sensor de saída presentes. Para obter os dados mais precisos disponíveis com o scanner, restrinja o fluxo de dados para incluir apenas as informações pertinentes. Detritos de metal nos contatos magnéticos dos sensores de velocidade de entrada ou saída podem causar dados de saída do sensor intermitentes, erráticos. Remova o sensor e verifique se há detritos metálicos. Limpe detritos excessivos da superfície
hastes magnéticas antes da reinstalação. Eu também inspecionaria as ranhuras de interrupção ou os entalhes das rodas relatoras quanto a sinais de danos ou desgaste. Eu uso o DVOM para testar a resistência de sensores individuais e a tensão do circuito, seguindo as orientações do fabricante, encontradas no manual de serviço ou em todos os dados. Eu substituiria sensores que não estão de acordo com as especificações do fabricante. A falha do controlador pode ocorrer se todos os controladores relacionados não forem desconectados antes do teste de resistência ou continuidade com o DVOM. Suspeite de um PCM com defeito ou de um erro de programação do PCM. Se um código P0718 estiver armazenado e todos os circuitos e sensores do sistema estiverem em boas condições de funcionamento e em conformidade com as especificações do fabricante. Notas adicionais para diagnóstico: detritos metálicos excessivos, atraídos pelo sensor eletromagnético, podem causar leituras erráticas do sensor de velocidade de entrada, saída. A folga do sensor para o relator é crítica. Certifique-se de que as superfícies de montagem, orifícios rosqueados estejam livres de detritos e obstruções. Se for necessário remover os sensores de velocidade de entrada ou saída da caixa de transmissão, tenha cuidado. Fluido de transmissão quente pode escapar pela abertura. Procure fluido de transmissão na área do conector do sensor de velocidade de entrada, pois alguns sensores tendem a vazar internamente.